Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma live, né? Nós começamos agora a nossa quinta live e estou muito contente, porque estou recebendo muito feedback de vocês. Gostaria de pedir para quem não mandou ainda, manda o que vocês estão a fim de aprender, o que mais, qual a maior dificuldade que vocês sentem em relação ao banco de dados, para que eu possa preparar um material mais focado para vocês, tá? Bom, em épocas de coronavírus, né? Todo mundo em casa, se você puder, fique em casa e aproveite para estudar esse tempo que você tem. Quantas vezes você já não falou? Eu disse na live passada, eu comentei sobre isso, né? A gente sempre fala, quando eu tiver um tempo, eu vou fazer tal curso, vou estudar isso, vou fazer aquilo. E nunca a gente tinha tempo. Agora, hoje, nós somos obrigados a ter tempo, né? Arrumar um tempo para a gente. Então, por que não aproveitar esse tempo e concluir o seu projeto pessoal, seja ele qual for, né? Espero que seja estudar banco de dados, SQL, e não só pensando nisso, né, gente? Como eu sempre digo, é você pensar numa carreira, né? Então não é por que ter propósito para as coisas. Por que eu estou estudando SQL? Por que eu estou estudando banco de dados? Então, com o propósito de depois conseguir um emprego melhor, ganhar um bom dinheiro. Se você não for trabalhar numa empresa, você ser um autônomo, trabalhar por conta, tocar projetos. E para isso, gente, é essencial que você tenha toda a base do SQL, né? E quando eu falo SQL, aí envolve conhecimento sobre banco de dados, a própria linguagem SQL, como que você trabalha, como que você enxerga o mundo através de banco de dados. O que é enxergar o mundo através de banco de dados? É você estar à frente de algum problema, você fala, puxa, eu preciso armazenar essas informações e eu vou saber exatamente a forma de armazenar essas informações. Em tabelas, em grupos de tabelas, como que eu vou criar essa estrutura toda para que depois algum sistema venha por cima e consiga trabalhar de forma adequada com a estrutura que eu montei, estrutura de tabelas, né? Então isso é essencial, gente, é essencial e vai te ajudar a te transformar, né? Bom, então sem mais delongas, né, vamos à nossa live de hoje. Hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante também, que é sobre o dicionário de dados. Então, o banco de dados, ele possui... O que é um dicionário de dados, né? São aqueles dados que descrevem outros dados. Olha que interessante. Quando você cria novas tabelas, o banco de dados tem um conjunto próprio de tabelas que ele armazena as informações que você precisa. Então, por exemplo, você cria uma tabela e vários campos. Onde ficam armazenados aqueles campos que você criou? Ficam armazenados em estruturas internas do banco de dados, que são as tabelas, e essas tabelas, elas são armazenadas num dicionário de dados, tá? Parece meio confuso, então vamos fazer o seguinte, vamos para a parte prática, aí você vai olhar o que é um dicionário de dados, eu vou te mostrar, e nós vamos fazer passo a passo os comandos. Depois, como sempre, o que eu vou fazer? Eu vou salvar esses comandos que eu fiz num script, né? E vou disponibilizar na live. Então, em algum lugar aí você vai conseguir baixar esse arquivo aí. Não precisa se preocupar em tentar seguir agora, tá ok? Só presta bem atenção. E o que é bom nisso? Esse script vai te ajudar depois, quando você tiver suas próprias tabelas. São scripts pré-prontos, que a gente chama. Você vai lá, só substitui o nome dos campos e você obtém informações do dicionário de dados. Que informações? Quais são as suas tabelas, as tabelas existentes de um dado esquema? Que índices que tem lá? Se tem algum outro objeto como um trigger, uma sequence, como que ele foi feito. Então são informações sobre
o seu esquema e aqueles esquemas, né, que você também tem acesso. Então, por exemplo, nós vou mostrar aqui daqui a pouco, eu tenho um usuário de mim, estou nele aqui. E eu quero informações do esquema HR. Eu consigo? Consigo. Então, com esses dicionários que eu vou passar aqui para vocês, essas visões, deixa eu explicar melhor isso aí, né, que eu falei que está em tabelas, funciona da seguinte forma. O dicionário de dados, ele fica armazenado todas em tabelas no usuário SIS. A gente não vai acessar, tá? Isso aí é mais para DBA, vamos entender o que interessa para nós aqui. Bom, o Oracle, o que ele faz? Ele te dá visões, então a gente chama de views. Parece tabela, mas são visões. Então você pode consultar essas visões. Então esse é o dicionário de dados que nós vamos ver, nós vamos consultar essas visões, tá ok? Então, eu vou mostrar o passo a passo aqui, e depois eu quero que você pratique com as tabelas que você tem no seu próprio banco de dados, tá bom? Então vamos lá, vou mostrar para vocês na prática. Então vem comigo. O que eu fiz aqui então? Eu estou aqui, já estou conectado no banco de dados. Então vejam aqui, o usuário meu que eu estou conectado é o usuário admin, tá? Ele não tem nenhuma tabela. Olha, pode olhar aqui que ele não tem tabelas. Se eu der aqui não vou dar nada. Ele não tem tabelas. Bom, o dicionário de dados em si, eu fui buscar as informações, como eu sempre faço, né, gente? Então, documento oficial da Oracle aqui. Vou deixar para vocês aqui o link, tá? Então, nós temos aqui, esse link aqui. E ele fala sobre o dicionário de dados. Dá uma olhadinha depois, tá? Acessa aqui, dá uma olhadinha nessa página. Ela está em inglês, mas ela é um inglês técnico, né? Então ele é mais fácil de ler. O que ele fala então aqui, olha? O dicionário de dados, olha aqui. Ele possui, então, são tabelas, um conjunto de tabelas read-only. O que é read-only? Somente para consulta. É o que a view faz, são visões, né? E eles nos dão a definição de todo o esquema, os objetos do esquema, como tabelas, visões, né? Views, índices, clusters, sinônimos, ciclos, enfim, todos os objetos do banco de dados. Ele traz qual que é o valor default das colunas, informações sobre integridade de constraints, né? Nomes dos usuários do banco de dados, os privilégios que eles têm, enfim, todas as informações do banco de dados. E ele tem uma estrutura que é a seguinte, ó, vou resumir aqui para vocês, aqui, olha, vamos para cá, deixa eu ver, aqui, ó, queria chegar aqui. Então, nós vamos ver sempre esse prefixo aqui, user, all e DBA. User é o seguinte, você está no seu esquema de banco de dados, entrou lá, tudo que você precisar de informações, o prefixo vai ser user, guardem isso. Quando você tem o seu usuário e mais usuários que você possa ter acesso, né, você pode usar os prefixos all. E o prefixo DBA, ele são as visões do administrador do banco de dados. Ele acessa todos os esquemas, ok? Então, a mais poderosa visão aqui é a do DBA. Daí vocês dão mais uma olhadinha aqui e vamos lá, então. Eu preparei alguns scripts para a gente discutir aqui, ó. Então, aqui. Todos os objetos do banco de dados, nós vamos encontrar na tabela Dictionary. Tabela não, né? Na View Dictionary. Então vamos executar aqui. Olha lá. Então ele tem vários objetos que a gente chama, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos contar quantos tem. Nesse caso, é 2.923 objetos. 2.923 objetos que ele tem aqui. Muito bem.
Tudo isso para controlar o banco de dados. Note então que eu acabei de falar que eu não tenho uma tabela. Não tenho tabela, esse banco está vazio. Esse usuário está vazio. O usuário que eu estou aqui é o admin. Aí eu venho aqui, crio uma tabela, create table test com 2 campos, ID e nome. Vamos executar isso daqui. Olha lá, tabela criada. Muito bem. Se nós viermos aqui, vamos dar um refresh, né? Olha lá. Teste. Aqui, teste. E a gente pode vê-la aqui, né? Através dessa interface gráfica, né? Nós conseguimos saber o nome da coluna. Olha aqui, ó. O tipo dela. Se ela é nula ou não. Se ela tem comentários. Então, tá vendo? Olha, isso aqui é uma forma de descrever. Onde é que ele pega essas informações? Do dicionário de dados, tá? Então, em algum lugar lá nas tabelas do Oracle, ele armazenou essas informações para a gente, tá bom? Qual que é a tabela e quais são os campos relacionados àquela tabela. Maravilha. Então, vamos voltar aqui. Lembra que eu falei da user, o prefixo user? Então, se eu chegar aqui agora e der um select asterisco from user underline tables, então são as tabelas do usuário, né? O prefixo user. Vamos executar aqui. Olha lá, só tenho uma tabela, tabela teste. As informações sobre ela, todas as informações que ele pode guardar do banco, ele vai armazenar nessa tabela aqui. Ok? Muito bem. Da mesma forma que eu tenho o all user, o user, eu tenho o all user. Então, se eu tenho user tables, eu tenho all underline tables, tá? Vocês vão ver que começa a repetir, fica fácil de você lembrar o nome das tabelas que contém as informações sobre o banco de dados. Então, aqui eu vou dar um select, agora ao invés de user tables, vou dar em all tables, where o owner. O owner aqui é o esquema. For o HR, lembra do HR? HR é o recursos humanos. Aquele exemplo que vem, esquema exemplo de que vem do Oracle. Então, eu vou executar aqui. Olha lá. Então, ele mostrou aqui, olha, todas as informações, ó, o owner. Vou fazer o seguinte, ó, primeiro eu vou executar sem o where, ó, vou selecionar só ele aqui, ó, all tables, e vou executar. Então ele trouxe todos os esquemas que eu tenho aqui, ó, que eu posso, com o meu usuário, admin, enxergar. Então ele trouxe o sys, olha, trouxe vários esquemas aqui. Agora eu quero filtrar, eu quero somente o owner, né, o proprietário aqui, seja HR. Vamos executar. Então eu tenho lá 7 tabelas. Como que eu sei que é tabela? Eu estou em all tables. Aqui só armazeno tabelas. Bom, se eu quiser saber, isso aqui eu fiz um comandinho agora. Então estou dando select em owner, né? Estou fazendo um count nele. E lembra quando eu dou um count aqui, eu tenho que dizer qual que é o grupo que eu estou tentando agrupar aqui com o count. Então, estou dando aqui um group by por owner, né? Group by owner. E estou ordenando pela coluna 1. Coluna 1 é o próprio owner. Então, vamos lá, vamos executar. Vamos rodar aqui. Olha lá. Então, do admin eu tenho uma tabela. Desse Apex aqui eu tenho 472. Olha aí, todos eles. Não vou ficar falando aqui, né? Que mais? Agora eu vou mostrar lembra que eu falei? User, all, e faltou o DBA. Então, DBA Tables, o where, o owner, igual a HR, igualzinho ao outro lá. Opa, vamos executar só ele aqui. Olha lá. Também, ó, aqui 7 informações, 7 tabelas ele utiliza. Então, o que mais a gente usa, pelo menos eu, né? Eu uso o all, tudo que for all. Por quê? Porque lá, se eu quiser o esquema que eu estou, o próprio esquema, é só colocar o owner, o nome do esquema que eu estou.
Então, para mim, eu acho mais fácil. Quando você usa o user, daí você não erra nunca, porque você sempre tem acesso só ao que é seu, ao usuário que você está logado naquele momento, tá bom? E DBA, se você for um DBA, daí você já conhece mais, você tem acesso a tudo. Então vamos lá. Agora, como eu consultei até agora tabelas, né? Agora eu vou consultar as colunas. Então, olha lá, eu tenho o user, tab de tabelas, né, de table, e columns, colunas. Então, user, tab, tabela, columns. Olha que legal. Então, aqui eu estou acessando colunas. Where table name igual a teste. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou buscando a minha tabela teste que eu acabei de criar aqui. E o user, eu não erro, porque eu só tenho essa tabela no meu usuário. Estou usando o prefixo user. Então vamos rodar aqui. Olha lá, informações sobre a minha tabela teste. Então ela teste, ela tem dois campos. Olha lá, o ID e o nome. O tipo dele, se ele é nulo ou não, o tamanho, e assim vai todas as informações. Olha, são várias informações que ele armazena, tá bom? Agora eu vou mudar para o prefixo all. Então, all table columns, tab columns, o where, o que eu estou buscando aqui agora? O admin, que é o esquema que eu estou, e o table name test. Vamos executar. Entenderam a diferença? É a mesma informação, só que aqui ele tem uma coluna a mais aqui, que é o proprietário, que é o owner, né? Então, o proprietário, no caso aqui, é o admin. Se eu tirar essa informação, quer ver? Eu vou executar sem o proprietário. Ó. Eu trago todas as colunas do banco todo, tá? Então é muito legal isso aqui. Você pega todas as informações que você precisa. Agora, essa outra informação, o que eu faço aqui então? Eu pego o HR o owner HR, que é o recursos humanos, e o nome da tabela, o table name, é countries. Então, vamos ver lá. Vamos executar aqui. Olha lá. Então, ele trouxe as informações. Olha. Então, eu tenho o country ID, country name, region ID. Tá? Então, o que mostra isso aqui? Que eu, no usuário admin, tenho acesso ao HR, que é aqui eu estou no admin. E onde que está o HR? Olha, vamos mostrar aqui para vocês. Vamos descer aqui, ó. Outros usuários. Cadê o HR? Está aqui, ó. HR, ó, tabela countries. Então, da onde eu estou, eu tenho a visão de outro usuário, tá? Então, essas informações aqui, ó, column name, data type, se ela é nulo ou não, o default, a column ID, né, a precedência, né, primeiro é essa, depois essa, depois essa. E aqui os comentários de cada coluna. Tudo isso aqui, então, ele vai buscar lá do nosso dicionário de dados, tá? Assim que funciona. Vamos voltar aqui então, ó, tables, né? Nós estávamos aqui. Vamos lá, vamos em frente. Agora, olha aqui, olha. Isso aqui nós já vimos em lives passadas. Vocês podem consultar aí a questão de join entre tabelas. Então nós vimos muito inner join, outer join. Não vou voltar aqui. Só vou falar o que esse comando faz, olha. Você pode utilizar para qualquer base de dados, né, sua aí. Ele vai trazer, eu vou executar aqui primeiro. Então eu peguei lá do owner HR e a tabela employees. O que eu pedi para ele? Então eu usei aqui duas tabelas, né? A all indexes e all ind columns. Então eu estou pegando aqui e estou listando os índices que eu utilizei. Olha que legal. Então eu tenho esses índices aqui, ó, o nome dos índices.
a tabela, cadê a tabela? Aqui, Employees, tá vendo? E a coluna que esse índice faz parte, tá ok? Então, se você quiser, pode mudar depois aqui. Por exemplo, você coloca aqui a sua tabela que você criou e o esquema que você está. Aí você começa a ver também os índices que você precisa. São consultas prontas. Eu fazia muito isso. Eu tinha um script onde eu rodava, tinha lá todas as colunas e todas as tabelas e todas as tabelas, todas as colunas dessas tabelas, os índices dessas tabelas, se ele tinha algum trigger, né? Uma trigger atrelada àquela tabela, a sequence atrelada àquela tabela. Nós vamos ver tudo isso daí futuramente. Mas isso tudo, a IDE, por exemplo, essa IDE aqui, o SQL Developer, ele dá isso tudo para nós de forma gráfica. Mas se você não tiver isso, tem como você recuperar essas informações do dicionário de dados, ok? Então vamos lá. Outro aqui que eu separei para vocês, ó. All constraints, né? Owner, HR e Table Name Employees. Vamos ver aqui quais são as constraints que tem lá. Vamos executar. Então, olha aqui que legal. Olha, então, eu filtrei o HR, né? O nome das constraints e aqui o tipo dela, ó. R é Foreign Key, constraint de restrição. Então, é Foreign Key. C é de check. Então, ele está checando aqui, ó. Employees not null, é um check. U é de índice único, unique. E o P é de primary key. Então você consegue ver aqui todas as constraints relacionadas à sua tabela. Tá vendo? Então isso aqui é muito interessante você conhecer, saber que existe. Aqui também eu tenho uma consulta para todas as views. Vamos ver aqui quais são as views que tem aqui. Aqui eu não coloquei o where, está trazendo todas as views. Então olha que interessante, ele coloca o nome da view e aqui qual que é o select que gerou aquela view. Isso aqui é muito legal. Quer ver? Eu peguei um exemplo aqui, esse GV $BSP. Não sei o que é, mas estava na lista lá. Se eu executar, olha lá, esse text VC, ele traz qual que é o select, ó. Então ele tem select, blá, 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 blá. Vamos ver o final. Se eu executar com esse aqui, acho que dá para visualizar melhor, ó. Olha aqui, essa última linha aqui, ó. Vou só apagar e vamos executar de novo aqui. Legal, ó. Então select, isso aqui é a view. O select que deu origem àquela view. Beleza? Muito bem. Sequências, as sequences que a gente fala. Quais são as sequences utilizadas no esquema HR? Então vamos executar. Olha lá, eu tenho essa sequence aqui, ó. Department SQ, Employee SEC e Location SEC. É SEC no final, de sequência. Aí eu vejo que ela começa de 1, essa aqui vai até 9.990, essa vai, extrapola o campo, né? E que mais que tem? Olha, esse aqui tem um incremento by 10, olha só. Esse é de 10 em 10, esse é de 1 em 1, esse é de 100 em 100. Tá legal? Que mais? Temos sinônimos também. Então, você vê quando eu estou mostrando vários objetos em bancos de dados? Nós geralmente trabalhamos só com tables, tabelas. Mas o banco de dados possui inúmeros objetos. Sinônimos é um outro objeto. Então, vou executar aqui, olha lá. Todos os sinônimos aqui de todos os esquemas. Tá? Não vamos entrar muito na onda aí dos sinônimos.
Tem um que é muito legal, que são all objects. Aí ele não é table, ele é tudo. Tudo, ele engloba tudo, por isso que são objects, né? Então, quais são os objetos lá do owner, né, do esquema HR? Vamos executar aqui. Vamos rodar aqui, vamos ver. Deixa eu ver. Nossa. Onde que está aqui? Eu vou mostrar para você. Aqui, ó. Object type, tá vendo? Ó? Index, table, olha, table, index, sequence. Então, eu quero saber o que tem de cada tipo. Eu montei esse comandinho aqui, ó. Então, eu pego aqui esse object type, dou um group by por ele, ó. Group by object type e mando ordenar por object type. Tá legal? Simplesinho. Vamos executar aqui, ó. Então, eu tenho 19 índices, 2 procedures, 3 sequences, 7 tables e 2 triggers. Bacana, né? Então, ajuda você a conhecer o seu banco de dados, o seu usuário, né? Dessas aqui, eu vou pegar ainda lá em All Objects, as que são trigger. Vamos executar aqui. Opa! Olha lá. Então, tenho duas, né? Quais são elas? Ó, a Security Employees e Update Job Story. Tá bom? Muito bem. Agora, o que eu acho fantástico, né? Onde que está gravado essas informações, né? Para gerar uma procedure, uma trigger, né? Que é um objeto lá do banco de dados, eu tenho que escrever um código. Onde que está esse código? Também está em uma tabela. Olha só. Vou consultar o código fonte aqui. Então, vou dar um select, agora vou mudar, ó, all source. Source é fonte, né? Código fonte, né? Fonte dos dados. E usuário, owner HR. Vamos ver o que tem lá. Vai aparecer essas duas, né? Provavelmente. Aqui, ó. Olha só. Então, tem, olha, trigger. Essa aqui é um trigger, ó. Vem até aqui. Essa aqui é outra, ó. Outra trigger, pelo nome, dá para ver, ó. Tem o procedure, olha aqui, este. Até aqui é a mesma procedure. Esse outro aqui é outra procedure. Legal? Muito bom. O que eu quero ver então? Eu quero ver qual que é o código da Security DML. Então é esse carinha aqui, ó. Qual que é o código dele? Se eu executar esse comando aqui, olha. Opa! Vamos voltar aqui um pouquinho. Vocês vão ver o código certinho, olha. Quer ver? Executar. Olha aí o código, ó. Então, fica armazenado o código no próprio banco de dados. Então, para isso, vamos dar uma olhadinha melhor nesse all source, né? Deixa eu executar aqui de novo. Ó, então, se eu executar só esse carinha aqui que eu fiz, olha, eu peguei o nome dele, tá aqui, esse aqui, onde que está aqui? Não é esse aqui não, Security DML, né? Esse cara aqui, ó. Esse daqui. Então eu peguei este, filtrei por ele traz aqui, e dei um order by pela linha, pela line, né? Que é essa coluna line aqui. Por quê? Porque aqui está em ordem, aqui está trazendo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É a ordem, são as linhs que compõem, mas às vezes está fora de ordem isso aqui. Vamos ver se eu vou simular um aqui, ó. Name não. Consigo? Ah, consigo, olha aqui, ó. E agora, ó, tá vendo? Tá fora de ordem. Então, por isso que é importante eu ter essa informação e ordenar pela line, porque daí eu consigo trazer certinho o código. Tá vendo? Ele traz uma sequência que foi escrito.
Bom, uma outra coisa que é fantástica, e nós temos que ter fazem parte de boas práticas, é você sempre comentar o seu código. Então, quando você não está comentando o seu código, dá para comentar as tabelas em si? Dá. Pelo dicionário dá. Então, nós vamos aprender a comentar uma tabela e depois comentar as colunas dessa tabela. Então, vamos pegar esse exemplo primeiro aqui, olha. Vamos pegar o teste. Está vendo o teste? Ó? Clicar aqui, olha o teste. O teste não tem comentário nenhum, ó, nas colunas dele, né? E nem nele também. Então vamos voltar lá. E esse comando aqui, ó, comment on table, ele vai inserir um comentário na tabela. Então eu vou comentar aqui, ó, vou inserir um comentário, comment on table, teste, nome da minha tabela, is e o comentário que você quiser. Pode colocar aqui, como é um teste, né? Eu escrevi uma bobagem, tabela de teste para comentários, isso aí. Mas você tem que ser algo que te ajude no dia a dia. E não é nem que te ajude, ajude quem entrar no seu lugar. Pense assim, então você gostaria de entrar no lugar, trabalhar numa empresa e tá uma bagunça lá, chegar e não saber o que a tabela serve, qual que é o objetivo daqueles campos. Então pense nisso também quando você está trabalhando. Faça o serviço de acordo, deixe tudo documentado para que aquele que vier depois de você consiga tocar o trabalho. Ok? Boas práticas. Vamos lá então. Vamos executar esse carinha aqui. Olha aqui. Executado, comentário criado. E esse outro aqui, olha, comment on column. Tá vendo como é fácil? Ó. Comment on column, aí, qual que é a sintaxe? Eu coloco primeiro o nome da tabela, ponto, o nome da coluna. Aí eu coloco a descrição dessa coluna que eu coloquei aqui, ok? Então eu escrevi lá, identificador da tabela teste. Executei. Outro comentário, tem só 2 campos, né? Então, teste.nome. Eu coloquei lá o nome do aluno, por exemplo, só para ter alguma informação. Bom, onde estão então esses comentários? Estão aqui, ó. Select asterisco from all tab comments. Então, all tab comments, vamos executar só ele. Olha aqui, o que tem de campo? O proprietário, nome da tabela, o tipo, né? E os comentários, tá ok? Então vamos lá. Que comentário que eu tenho? Olha esse exemplo aqui. Eu quero saber da tabela do esquema, né? Do proprietário sys e table name like all underline e o porcento aqui. O que significa isso? Eu quero trazer todo mundo que seja do owner igual a sys e no table name, que é essa coluna aqui, ó, table name, eu quero que comece com all, underline e qualquer outra coisa. Esse aqui é o coringa do Oracle, né? Eu estou falando que eu quero a partir do all, underline, qualquer coisa. E ordenar por table name. Vou classificar aqui, vamos executar. Olha lá. Então, all tables. Descreve todos os objetos e relacionamentos das tabelas acessadas para o usuário. Então, você coloca uma descrição sucinta do que é aquela sua tabela. Nós fizemos aqui, vamos ver do countries, né? Então, quando eu vim aqui para vocês, eu não quis mostrar lá, não quis falar aquela hora, vou falar agora, ó, quer ver? Então, nós viemos aqui em countries, ó, foi isso que eu fiz, ó, e trouxe as informações. Estão vendo esses comentários aqui, ó? Onde eles estão? Vamos lá, ó. Eles estão aqui, ó. All tab contents. Vamos executar. Opa, desculpe. Aqui são as tabelas. Então aqui o comentário é em colunas, que eu vou mostrar mais abaixo aqui.
Esse, no caso aqui, eu quero ver o comentário que eu fiz na minha tabela aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu fiz aqui no teste, não fiz? Teste, sei lá, tabela de teste para comentários. Então, qual que é o owner? É admin. Admin, que é o usuário que eu estou. Like teste. Só tem uma. Olha lá. Tabela de teste para comentários. Então tá aqui. Agora eu coloquei também colunas, que é o que eu acabei de mostrar para vocês aqui. Esse que eu queria mostrar, tá vendo? Esses comentários aqui. Eles estão onde? Estão nas colunas. Então aqui, nesse de baixo aqui, ó. Executar ele para mostrar para vocês. Tá vendo? Ó? Para mim que a região, ele comenta aquela coluna. E o comentário que nós fizemos aqui no teste foi esse aqui, ó. Identificador da tabela teste, nome do aluno. Se nós viermos aqui, ó, teste, olha lá, identificador da tabela teste e nome do aluno, ok? Então, gente, isso daqui é para mostrar que nós temos, eu passei alguns comandos, poucos. Isso aqui é mais para DBA, tal. Esses comandos aí ajudam a gente, desenvolvedor, tá? Então, se você quiser se aprofundar mais, aí sim é mais um curso talvez de DBA, alguma coisa mais avançada, tá? Esses daqui, eu acredito que já dá o primeiro passo, já usando isso daí, você está bem representado aí, tá? Dá para fazer muita coisa com esses comandos que eu passei hoje. O que eu peço então para vocês? Peguem esses comandos, vou deixar disponibilizados, eu falei, né? E façam vários testes, né? Muda o nome das colunas, procurem trabalhar com eles, tá bom? Isso vai te ajudar muito. E uma outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: não esqueçam de marcar lá pode ser embaixo da live, ou você pode mandar até um e-mail para mim. Tem o meu e-mail aí nos comentários, né? Tem o meu Face, todas as minhas redes sociais estão lá, estão aí. O que eu gostaria? Eu estou fazendo as aulas, né? Que eu acredito que seja a dificuldade da maioria, pela minha experiência como professor, né? Professor universitário. Agora, eu gostaria que vocês colocassem para mim as dúvidas de vocês. Ou, às vezes não é dúvida, às vezes é um assunto que você gostaria de saber, de conhecer, e você passando isso para mim, com certeza a sua dúvida ou a sua busca pode ser a dúvida ou busca de outras pessoas. Aí eu faço um vídeo mais focado para vocês que estão me acompanhando, ok? Então, vamos ficando por aqui hoje e não se esqueçam, entre em contato, coloque a sua dúvida, ok? Um abraço e fique com Deus.